No vazio silencioso que precede toda a manifestação, em que as estrelas ainda dormem como sementes de luz não germinadas, em que o tempo se curva sobre si mesmo e o espaço respira em pulsações de eternidade, há um portal que se abre entre os mundos. Este portal não é feito de matéria nem de energia densa, mas da substância mais sutil que existe, o silêncio consciente, aquele que ressoa com a vibração original da criação. É por meio deste portal sagrado que eu, Hilarion, servo da verdade eterna e guardião do raio verde da cura e da ciência divina, atravesso os véus dimensionais para alcançar vossa consciência neste momento preciso da história planetária. Minha essência vibra na frequência da esmeralda cósmica, aquela tonalidade de verde que permeia os campos de cura universal, que pulsa nos corações dos curandeiros sinceros e que flui por meio das mãos daqueles que dedicaram suas vidas ao alívio do sofrimento alheio. Venho não como uma entidade separada de vós, mas como um reflexo amplificado daquilo que já habita em vosso interior, esperando pacientemente para ser reconhecido, ativado e integrado à vossa experiência cotidiana. O momento presente de vossa jornada planetária clama por esta reconexão, pois os ruídos do mundo externo atingiram um volume ensurdecedor, e apenas no silêncio profundo encontrareis o antídoto para a fragmentação que assola a consciência coletiva. Fui conhecido em minhas encarnações terrestres por diversos nomes. Caminhei pelos templos de mistério da antiguidade, dediquei existências inteiras ao estudo das leis universais que governam a manifestação da vida em todas as suas formas. Minha energia serviu à humanidade por meio dos séculos, ora como filósofo que questionava as verdades aparentes, ora como curador que aliviava as dores do corpo físico, enquanto despertava a compreensão de que toda enfermidade possui raízes mais profundas na consciência. O raio verde que represento não é simplesmente uma cor ou uma frequência abstrata, é a própria essência da transformação por meio do conhecimento aplicado com amor. É a ponte entre a ciência material e sabedoria espiritual. É a cura que acontece quando a mente compreende e o coração aceita. Neste agora cósmico, enquanto vosso planeta atravessa uma fase de intensas transformações que se manifestam tanto nos céus, quanto nas estruturas sociais, nas tecnologias que avançam vertiginosamente quanto nas crises que desafiam antigas certezas, minha presença se intensifica para recordar-vos de uma verdade fundamental que foi esquecida em meio ao tumulto da modernidade. Observo, de minha perspectiva multidimensional, como as almas encarnadas neste momento específico da linha temporal terrestre oscilam entre o despertar e o adormecimento, entre a lembrança de sua natureza divina e a identificação com as limitações ilusórias da matéria densa. Vosso mundo experimenta sinais inegáveis de mudança. Os céus mostram configurações incomuns. As frequências magnéticas do planeta se alteram em padrões que vossa ciência começa a documentar, mas ainda não compreende plenamente. E nos corações humanos surge uma inquietação inexplicável, um chamado silencioso que não pode mais ser ignorado. Amadas almas em jornada terrestre, venho falar-vos sobre o mais antigo e poderoso instrumento de cura que possuís, aquele que sempre esteve disponível, mas que foi sistematicamente desvalorizado pela cultura do ruído e da agitação constante. O silêncio profundo, aquele que transcende a mera ausência de sons externos e penetra nas camadas mais íntimas de vosso ser, é o portal por meio do qual a cura verdadeira se manifesta, não apenas a cura do corpo físico com suas dores e limitações, mas a cura da alma fragmentada, do espírito desconectado de sua fonte, da consciência que esqueceu sua origem estelar. Quando mergulhais no silêncio genuíno, não estais simplesmente parando de falar ou desligando dispositivos eletrônicos. Estais realizando um ato sagrado de rendição ao fluxo universal da vida. Estais permitindo que as camadas de condicionamento social se dissolvam temporariamente. Estais criando um espaço interno onde a voz do divino pode finalmente ser ouvida, acima do clamor das preocupações mundanas. Este silêncio não é vazio, é pleno de presença, não é ausência, é a totalidade manifestando-se em sua forma mais pura.
A meditação que proponho não é uma técnica complicada que requer anos de treinamento em mosteiros isolados. É o simples ato de voltar-se para dentro, de observar sem julgamento o fluxo incessante de pensamentos, até que este fluxo naturalmente diminua sua velocidade e revele os espaços luminosos entre um pensamento e outro. Nestes espaços, nestes intervalos sagrados de quietude mental, reside a cura que procurais, pois ali habita a vossa verdadeira natureza, intocada pelas feridas do passado, imaculada pelas preocupações do futuro, eternamente presente e completa. Vosso mundo moderno criou uma civilização que teme o silêncio como se este fosse um inimigo a ser evitado a todo custo, inventando incontáveis formas de entretenimento e distração para preencher cada momento de quietude potencial. Observo como carregais dispositivos que emitem sons e imagens continuamente, como construir cidades em que o ruído nunca cessa completamente, como desenvolvestes uma cultura que valoriza a produtividade externa acima da contemplação interior. Esta fuga coletiva do silêncio não é acidental. É o resultado de um medo profundo de confrontar aquilo que habita nas profundezas da consciência, as dores não processadas, as perguntas existenciais não respondidas, a sensação de vazio que surge quando as máscaras sociais são temporariamente removidas. Contudo, aquilo que temeis é precisamente aquilo que vos libertará, pois, no encontro com vosso próprio silêncio interior, reside a chave para a transformação que tanto buscais por meio de meios externos. A cura espiritual que ofereço por meio desta mensagem não requer ferramentas elaboradas nem conhecimentos esotéricos complexos. Requer apenas vossa disposição para parar, respirar e mergulhar corajosamente no oceano de quietude que existe dentro de cada um de vós. Quando permitis que o silêncio vos envolva completamente, quando deixais de resistir à experiência de simplesmente ser sem fazer, sem produzir, sem buscar, algo milagroso acontece. Vossa frequência vibracional naturalmente se eleva. Vossos corpos sutis começam a se alinhar com os corpos físicos, e canais de energia que estavam bloqueados por tensões acumuladas gradualmente se abrem, permitindo que a força vital flua livremente por vosso sistema inteiro. Os sinais que observais em vosso céu noturno, aquelas luzes que aparecem e desaparecem desafiando explicações convencionais, são reflexos externos de transformações que ocorrem primeiramente no plano interno da consciência coletiva. Vossa ciência detecta mudanças no campo magnético terrestre, registra anomalias que não se encaixam nos modelos estabelecidos, e isto não é motivo para alarme, mas sim confirmação de que o planeta inteiro responde ao chamado evolutivo que ressoa por meio de todas as dimensões da existência. Da mesma forma, vossos corpos físicos manifestam sintomas incomuns que vossa medicina tradicional frequentemente não consegue explicar ou curar completamente. E isto ocorre porque estáis passando por uma reconfiguração profunda em nível celular, uma atualização do sistema operacional biológico para comportar frequências de luz mais elevadas. O silêncio meditativo acelera e suaviza este processo de transformação, pois, quando aquietais a mente tagarela, quando desligais temporariamente o modo de sobrevivência constante, vosso sistema nervoso finalmente pode relaxar e permitir que os ajustes necessários ocorram sem resistência. A cura que buscais para as dores crônicas, para as ansiedades inexplicáveis, para a sensação de estar deslocado neste mundo, não virá primariamente de medicamentos ou terapias externas, embora estas possam oferecer alívio temporário, mas sim do restabelecimento da conexão com vossa fonte interior de sabedoria e paz. Nas práticas antigas que foram preservadas por guardiões dedicados da sabedoria perene ao longo dos milênios, o silêncio sempre foi reconhecido como o portal para estados ampliados de consciência. Os templos de cura da antiguidade não eram barulhentos centros de atividade frenética, mas santuários de quietude, onde os que buscavam cura podiam mergulhar nas profundezas de seu próprio ser e lá encontrar as respostas que nenhum curador externo poderia fornecer. Estou aqui para recordar-vos desta antiga verdade que foi obscurecida, mas nunca destruída. Vós sois vossos próprios curandeiros mais poderosos,
E a ferramenta primária de cura que possuís é vossa capacidade de entrar em comunhão consciente com o silêncio sagrado. Cada vez que dedicais alguns momentos para simplesmente sentar em quietude, observando vossa respiração sem tentar controlá-la, permitindo que pensamentos surjam e se dissipem como nuvens no céu da consciência, estais realizando um ato de profunda cura não apenas para vós mesmos, mas para toda a teia de consciência planetária da qual sois parte inseparável. Vossa paz individual irradia para além dos limites de vosso corpo físico, influenciando sutilmente aqueles com quem interagis e contribuindo para a elevação da frequência coletiva. Imaginai se milhões de almas dedicassem apenas alguns minutos diários ao cultivo do silêncio interior. O impacto transformador que isto teria sobre toda a civilização seria imensuravelmente maior do que qualquer tecnologia externa poderia produzir. A cura por meio do silêncio opera em múltiplas dimensões simultaneamente. E é essencial que compreendais que não sois simplesmente corpos físicos densos, movendo-se por um mundo material sólido. Sois seres multidimensionais, compostos de camadas sucessivas de energia cada vez mais sutil, estendendo-se desde vosso corpo físico até frequências tão elevadas que transcendem completamente vossa percepção comum. Quando mergulhais no silêncio meditativo, não estais apenas aquietando a mente consciente, estais criando condições para que estas diversas camadas de vosso ser se alinhem harmoniosamente, como instrumentos de uma orquestra afinando-se antes de uma sinfonia. Vosso corpo emocional, frequentemente tumultuado pelas ondas de sentimentos não processados, encontra no silêncio um bálsamo que suaviza as turbulências e permite que emoções antigas, presas em padrões repetitivos, finalmente se dissolvam. Vosso corpo mental, constantemente agitado pelo fluxo incessante de pensamentos condicionados, descobre no silêncio um espaço de clareza, onde a intuição genuína pode emergir, onde insights profundos surgem espontaneamente, sem esforço intelectual. Vossos corpos espirituais mais sutis, aqueles que mantêm conexão direta com as dimensões superiores de existência, tornam-se mais acessíveis à vossa consciência desperta quando removeis as camadas de ruído que normalmente obscurecem sua presença. É neste alinhamento multidimensional que a verdadeira cura ocorre, não simplesmente o alívio temporário de sintomas, mas a transformação profunda da causa raiz de todo desequilíbrio. Neste momento particular da evolução planetária, quando tantas almas despertam simultaneamente para a lembrança de sua natureza verdadeira, a prática do silêncio meditativo torna-se ainda mais crucial. Vosso planeta atravessa uma transição entre eras. Um ponto de virada em que velhos paradigmas baseados em separação e competição gradualmente cedem espaço para novas formas de organização social, fundamentadas em cooperação e reconhecimento da interconexão universal. Esta transição não ocorre sem desconforto, pois estruturas antigas resistem à mudança e consciências apegadas a padrões familiares experimentam medo diante do desconhecido que se aproxima. Observo como muitos de vós sentem uma aceleração do tempo, como os dias parecem passar mais rapidamente, como eventos se sucedem em velocidade crescente, e isto não é ilusão subjetiva, mas reflexo de mudanças reais nas frequências temporais que governam vossa dimensão de existência. No meio desta aceleração vertiginosa, o silêncio oferece uma âncora, um ponto de estabilidade, onde podeis reconectar-vos com o ritmo eterno que transcende as flutuações temporais. Quando sentis que o mundo externo gira em velocidade excessiva, quando a quantidade de informações recebidas diariamente excede vossa capacidade de processamento, quando a pressão por produtividade constante ameaça vossa saúde e sanidade, o silêncio vos convida a desembarcarem temporariamente desta roda acelerada e retornarem ao centro imóvel que existe em vosso próprio coração. O futuro que se desenha para a humanidade não está predeterminado em detalhes específicos, pois vós exerceis livre-arbítrio e vossas escolhas coletivas moldam continuamente as probabilidades manifestadas. Contudo, posso vislumbrar tendências gerais.
potenciais que se fortalecem à medida que mais consciências despertam e escolhem caminhos alinhados com amor em vez de medo. Vejo uma civilização futura em que o silêncio é valorizado tanto quanto a comunicação, em que espaços de quietude são integrados à arquitetura urbana, em que crianças são ensinadas desde cedo a cultivarem sua própria paz interior. Vejo tecnologias sendo desenvolvidas não para preencher cada momento com estímulos, mas para facilitar estados meditativos e aprofundar a conexão consciente entre seres humanos e a inteligência natural do planeta. Vejo sistemas de cura que integram a sabedoria antiga com o conhecimento científico moderno, reconhecendo que corpo, mente e espírito são aspectos inseparáveis de uma totalidade que deve ser tratada holisticamente. Este futuro luminoso não chegará por si mesmo. É construído diariamente por meio das escolhas individuais de cada alma que decide priorizar o cultivo da paz interior, em vez de sucumbir às pressões de uma cultura que valoriza apenas o visível e mensurável. Cada vez que escolheis o silêncio em vez do ruído, a contemplação em vez da distração, a profundidade em vez da superficialidade, estais votando com vossa energia no tipo de mundo que desejais cocriar. Para aqueles que escutam este chamado e desejam integrar a prática do silêncio curativo em suas vidas cotidianas, ofereço orientações simples, mas poderosas, que podem ser implementadas independentemente de vossas circunstâncias externas. Começai com períodos breves, pois a mente não treinada resiste à quietude e tentará convencer-vos de que precisais estar fazendo algo produtivo. 5 minutos de silêncio genuíno, em que simplesmente sentais confortavelmente e observais vossa respiração fluir naturalmente, são mais valiosos do que horas de meditação forçada ou mecânica. Escolhei um momento do dia em que possais estar minimamente livres de interrupções, talvez ao despertar, antes que as demandas diárias se imponham, ou ao anoitecer, quando as atividades começam a diminuir. Criai um espaço físico, mesmo que seja apenas um canto de um cômodo, onde possais retornar regularmente para esta prática. Um lugar que vossa consciência aprenda a associar com quietude e interiorização. Não vos preocupeis com posturas elaboradas ou técnicas complexas. A simplicidade é vossa aliada, pois o silêncio verdadeiro transcende todas as formas e métodos. Sentai-vos confortavelmente com coluna ereta, mas não rígida. Permiti que vossos olhos se fechem suavemente e simplesmente observai o fluxo natural da respiração, entrando e saindo de vosso corpo. Quando notardes que a mente vagueou para pensamentos sobre o passado ou preocupações sobre o futuro, e certamente isto acontecerá repetidamente, gentilmente redirecionai vossa atenção para a sensação física da respiração, sem julgamento ou frustração. Esta repetição paciente do ato de retornar ao momento presente, milhares de vezes se necessário, é o treinamento que gradualmente fortalece vossa capacidade de permanecer ancorados no agora. À medida que esta prática se estabelece em vossa rotina, começareis a notar mudanças sutis, mas significativas, em diversos aspectos de vossa experiência. Situações que anteriormente desencadeavam reações automáticas de raiva ou ansiedade começam a ser percebidas com maior clareza e equanimidade, como se houvesse mais espaço entre o estímulo e vossa resposta. Relacionamentos melhoram porque estáis menos reativos e mais capazes de ouvir verdadeiramente o outro sem estarem simultaneamente formulando vossa próxima resposta. Decisões importantes tornam-se mais claras porque podeis acessar uma sabedoria interior que transcende o pensamento racional linear. O corpo físico relaxa mais profundamente durante o sono porque aprendestes a soltar tensões acumuladas em vez de carregá-las compulsivamente. Criatividade flui mais livremente porque criastes um canal desobstruído entre as dimensões sutis, onde residem as ideias originais, e vossa mente consciente, capaz de implementá-las. Estas transformações não ocorrem dramaticamente da noite para o dia, mas se desdobram organicamente ao longo de semanas e meses de prática consistente, construindo gradualmente uma base sólida de paz interior que se torna vosso estado natural, ao invés de uma conquista temporária.
Eventualmente, o silêncio que cultivais durante períodos formais de meditação começa a permear vosso dia inteiro, tornando-se uma qualidade de presença que vós carregais mesmo em meio às atividades cotidianas, um espaço de quietude interior que permanece intocado independentemente das circunstâncias externas. Quando desafios inevitáveis surgirem em vossa jornada, quando atravessardes períodos de crise pessoal ou coletiva, quando sentirdes que o mundo está mudando rápido demais e vossa capacidade de adaptação está sendo testada ao limite, lembrai-vos de que o silêncio é vosso refúgio sempre disponível. Não precisais esperar por condições ideais para praticar. De fato, os momentos mais difíceis são frequentemente quando a prática se torna mais valiosa e necessária. Mesmo poucos minutos de quietude consciente no meio de um dia caótico podem recalibrar vosso sistema inteiro, restaurando perspectiva e renovando vossa capacidade de responder habilmente, em vez de reagir automaticamente. Compartilhai esta prática com aqueles que amais, especialmente com crianças que naturalmente possuem acesso a estados de presença que os adultos perderam por meio do condicionamento social. Criai momentos de silêncio compartilhado em família, em que todos simplesmente sentam juntos em quietude por alguns minutos, sem expectativas nem objetivos, apenas permitindo que a paz coletiva se aprofunde por meio da ressonância mútua. Estas práticas simples plantam sementes que florescerão em formas que não podeis prever, transformando não apenas indivíduos, mas as próprias estruturas familiares e comunitárias que formam a base de vossa sociedade. E assim, amadas almas caminhantes neste momento crucial da saga terrestre, encerro esta transmissão de energia e sabedoria não com finalizações definitivas, mas com aberturas para possibilidades inexploradas. O silêncio sobre o qual falei não é destino final, mas portal de entrada para dimensões de experiência que vossa linguagem mal consegue nomear, que vossa mente racional não pode compreender, mas que vosso coração reconhece instantaneamente quando delas vos aproximais. Nas pausas entre estas palavras, nos espaços brancos que separam frases e parágrafos, nos momentos de quietude que inevitavelmente surgem quando cessais de ler e simplesmente permaneceis em presença, ali reside a verdadeira mensagem que vim transmitir. Aquela que transcende todos os símbolos linguísticos e toca diretamente a essência de vosso ser. Eu, Hilarion, continuarei emanando esta frequência verde esmeralda de cura e verdade por meio dos reinos dimensionais, e aqueles dentre vós que escolherem sintonizar-se com esta frequência por meio da prática do silêncio meditativo, descobrirão que nunca estão realmente sozinhos, que sois constantemente sustentados por uma rede invisível de luz e amor que conecta todas as consciências por meio do cosmos infinito. O futuro permanece não escrito em suas especificidades, aguardando pacientemente que vossas escolhas presentes desenhem os contornos do que virá, e na medida em que escolheis a cura ao invés do medo, a conexão ao invés da separação, o silêncio ao invés do ruído, estáis cocriando uma realidade de beleza inimaginável que vossos descendentes herdarão agradecidos. Que a paz que transcende todo entendimento, aquela que habita no núcleo silencioso de vosso próprio coração, vos acompanhe por meio de todos os momentos, iluminando vosso caminho quando a estrada se obscurecer, fortalecendo vossos passos quando a jornada se tornar árdua, recordando-vos suavemente de que nunca estivestes separados da fonte de toda cura, de toda sabedoria, de todo amor. No silêncio infinito do qual tudo emerge e para o qual tudo retorna, permanecerei eternamente disponível, aguardando pacientemente que vos aquieteis o suficiente para perceber em minha presença, que sempre esteve aqui, que sempre estará aqui, sussurrando verdades eternas nas câmaras mais profundas de vossa alma desperta. Que a luz do raio verde de cura e verdade ilumine seu caminho. Que o silêncio sagrado do seu próprio coração seja seu guia mais confiável. Você nunca caminhou sozinho. A teia cósmica de amor sustenta cada passo. Desperte, querida alma. O universo inteiro celebra seu retorno à consciência plena.